Oi, pessoal. Na aula de hoje nós vamos dar início, na verdade continuidade aos estudos sobre o átomo e, portanto, os elementos químicos e compreender a tabela periódica, o que ela nos traz. Mas antes disso, é muito importante que você tenha feito a prática, a atividade que eu propus no áudio, no SoundCloud. Eu coloquei no Cigar o link. Então, se você não fez, eu peço que você pare essa aula nesse momento, vá até lá e realize essa atividade, tá? É muito simples, a única coisa que você precisa é, idealmente, de um fone de ouvido, mas se não tiver, tudo bem, fechar os olhos e seguir o que eu estou falando lá. Se você já fez essa atividade, bem-vindo à aula de hoje. Então, inicialmente, para que a gente possa entender, eu percebi que tem uma confusão corrigindo as atividades avaliativas da primeira parte da disciplina, daqueles que fizeram até o momento. Há uma confusão sobre entender o que é substância, o que é elemento químico, o que é átomo. Então, vocês podem compreender os átomos como as peças, umas pecinhas, como se fosse de Lego, que quando unidas, quando elas se ligam, elas formam tudo aquilo que nós chamamos de matéria, tá bom? Então, os átomos, eles se unem, formando moléculas. Então, neste caso, um átomo de oxigênio se liga a dois outros átomos de hidrogênio, formando a molécula de água. E quando moléculas se unem, elas formam as substâncias. Então, moléculas de água se unem para formar aquilo que nós conhecemos como água. A água do rio, a água que tem dentro do nosso organismo, a água dos alimentos, a água da torneira, enfim. O que nós conhecemos como água é a substância água, que é um conjunto das moléculas que, portanto, foram formadas através das ligações entre átomos. Aqui existem dois elementos químicos, hidrogênio e oxigênio. Então, existe um átomo de um elemento químico e dois átomos de outro elemento químico, tá? Espero que tenha ficado claro, mas ao longo das nossas aulas espero também esclarecer ainda mais. Então, inicialmente, pessoal, de acordo com a teoria mais aceita, sobre a origem da matéria, que é o Big Bang, acredita-se que era tudo energia, um polo de energia, um ponto de energia tão forte que acabou explodindo, gerando uma temperatura muito elevada, e quando essa temperatura foi caindo, ela foi formando os primeiros átomos, tá? O átomo, quando nós falamos em átomo, nós já estamos falando de matéria, que é a menor peça que compõe a matéria, a gente pode falar dessa forma neste momento. Então, os primeiros átomos dos elementos químicos mais simples foram sendo formados, e em seguida esses elementos e esses átomos começaram a se encontrar e se ligar, formando as primeiras moléculas, as primeiras substâncias mais simples, como o NH3, que é a amônia, o H2, que é o gás hidrogênio, que é um dos principais componentes do Sol e de todas as estrelas, O gás metano, formado por um átomo de carbono e 4 de hidrogênio, e a água. E essas moléculas aqui são moléculas simples, embora de extrema importância, como a água, por exemplo, elas também começaram a se unir, se ligar e começaram a formar moléculas mais complexas, moléculas maiores. Aqui tem um exemplo de uma molécula de aminoácido. E os aminoácidos ou outras moléculas menores começaram também a se unir, formando moléculas muito maiores e mais complexas, como, por exemplo, as proteínas e o DNA, que já estão num grau de complexidade de organização molecular, eu vou chamar assim, de organização das moléculas, tão grande que a partir deles pôde então ser formadas as primeiras células, e das células os tecidos foram formados e a vida.
né? Esse caminho foi longo, levou muitos e muitos anos. E é muito mais complexo do que isso que eu estou falando. A minha intenção aqui é que vocês consigam dimensionar, ter noção do que é um átomo comparado com uma célula. O que é um átomo quando eu comparo com a molécula, ou a molécula comparando com a célula. Então percebam que as células estão nesse nível da evolução. Antes disso, os átomos precisaram ser formados, os átomos precisaram se ligar e formar moléculas simples, depois moléculas complexas e então as células. As células, elas são formadas por átomos, tá bom? Essa foi a intenção, uma das intenções de quando eu elaborei o áudio que eu disponibilizei para vocês há uns dias. Aqui a tabela periódica, que muito em breve nós estaremos estudando de forma mais profunda, né? Até para que vocês possam dar continuidade ao trabalho dos jogos. Mas a tabela periódica, ela apresenta todos os elementos químicos conhecidos. Então, cada elemento químico, que é cada quadradinho desse aqui, eles são, na verdade, átomos com características específicas. Existe um átomo que as suas características foi chamado de berílio, que é este caso, por exemplo. Mas existe um outro átomo com outras características que foi chamado de lítio. Então, essas características que nós vamos aprender mais adiante, primeiro nós precisamos entender o que é um átomo, do que ele é formado, para daí então entender a diferença entre os elementos químicos, né? Se eu resolvo desbravar, pesquisar e vou lá num lugar bem remoto do planeta, começo a encontrar uns materiais meio diferentes, né? Vou pesquisar, vou estudar, fazer experimentos e eu percebo que é um átomo que ele não tem as características de nenhum elemento que está aqui na tabela periódica. Então, ele é um novo átomo que ainda não foi conhecido, ele é um novo elemento químico. Qual o nome, prof? Não sei. Daí, esse nome ele é dado, né? Normalmente por quem descobriu, enfim. Então, desses 18 elementos que existem aqui na tabela periódica, pessoal, 92, tá? Do número 1, vocês vão ver que este número aqui, que é número atômico, tá? Mas mais adiante nós vemos, adentramos a tabela periódica. Esse número, ele é crescente, ó, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Até o número 92, que é o elemento urânio, ele é encontrado na natureza. De 93 até 118, ele não é encontrado na natureza. Tá bom, prof, então por que ele tá aí? Porque ele foi descoberto em laboratório, tá? Através de estudos, os pesquisadores estudando, tentando cada vez mais compreender a matéria, né? Eles acabaram desenvolvendo outros elementos químicos que na natureza ainda não existe. Prof, mas só existe isso no universo? Só existem esses elementos químicos, esses 92 que a professora falou? Até hoje o que se sabe, sim. Até hoje o que se sabe é que tudo que é matéria que existe no universo é feito por estes elementos químicos aqui, né? Muito provavelmente não. Deve existir outros elementos, outros átomos com outras características, mas ainda não foram descobertos. Eu vou falar rapidamente para vocês sobre os modelos, as teorias sobre a estrutura de um átomo, tá? Falar de uma forma breve e depois nós vamos parar naquele modelo que está por aqui, no modelo que é interessante para o nosso estudo aqui do ensino médio, tá? Então, inicialmente, na verdade, muito antes dessa data aqui, ó, de 1803, 400 anos antes de Cristo, ou seja, há 2.420 anos atrás, né? Isso aqui faz 220 anos, olha só, percebam bem. E eu estou falando agora de mais de 2.000 anos atrás, os filósofos já refletiam e buscavam compreender de onde vinha tudo aquilo que é matéria. Como é que as coisas eram formadas, né?
E a ideia que eles tinham é que existia uma partícula muito pequena e que ela, a menor partícula de todas, formava todo o resto, todas as outras substâncias. Mas por que, prof, que ele não está aqui nessa cronologia, ele não está sendo apresentado como um modelo atômico? Quando nós falamos de modelo, pessoal, nós estamos falando de teorias. Teorias, elas não são apenas pensamentos ou reflexões. Precisa haver experimento com comprovação acerca daquilo que eu estou pensando. Então, imagina, há mais de 2.000 anos atrás, nem tecnologia existia para isso, né? Por isso também que o primeiro modelo aqui é de 1803, faz pouco mais de 200 anos, que não é considerado muito quando nós pensarmos desde a origem de tudo, né? Que é muito, muito, muito mais antiga. Então, o primeiro modelo, que é o modelo de Dalton, ele diz algumas coisas muito parecidas com o que falavam esses filósofos. É que a matéria é feita por uma partícula bem pequena, a menor partícula de todas, que ele chamou de átomo. Átomo significa não divisível. O que é isso? Como se eu pegasse um material e começasse a quebrar e chegasse num ponto que eu não conseguiria mais quebrar, tá? Isso é indivisível. E ele também falou que essa esfera, ele chamou de esfera, né? Essa partícula indivisível, ela era maciça, como uma bola de bilhar ou uma bola de sinuca, tá bom? Em seguida, o Thomson, 100 anos depois, um outro cientista, veio mostrando que há sim coisas aqui dentro, partículas ainda menores dentro do átomo, né? E essas partículas, ele falou que essas partículas eram carregadas positivamente e negativamente. Esse modelo ele é conhecido como pudim de passas, é como se o pudim fosse formado por essas partículas positivas, está em alaranjado aqui, marrom, né? E as passas são as partículas negativas. Então, o Thomson, foi aqui que o Thomson, na verdade, ele é considerado o pai da eletricidade. Por quê? Porque ele que atribuiu as partículas elétricas ao átomo, né? Elétricas porque ela tem carga. Então, as partículas negativas, pessoal, que existem dentro do átomo, nós chamamos de elétrons. Vamos falar muito, muito, muito sobre eles. E as partículas positivas, os prótons. Em seguida, menos de 10 anos depois, o Rutherford, ele veio falando que sim, essas partículas existem aqui dentro do átomo, mas elas estão mais bem organizadas. Como é que elas estão organizadas? Aqui no centro, no núcleo, ele chamou de núcleo, estão as partículas positivas e em volta as partículas negativas. Então, aqui no centro estão os prótons e em volta estão os elétrons. Essa parte em que estão os elétrons, ele chamou de eletrosfera, enquanto essa parte aqui de dentro, o núcleo. No núcleo, muito depois, né, veio a confirmação, porque nesse momento houve também um questionamento de como é que os prótons estão aqui dentro e eles são de cargas positivas, né, e eles não se repelem, já que cargas diferentes se atraem, negativo e positivo se atraem, e cargas positivas deveriam então se repelir. E daí veio a ideia de que deveriam haver outras partículas aqui dentro. E de fato, sim, há outras partículas dentro do núcleo que são os nêutrons. Os nêutrons, eles são partículas neutras, partículas sem carga, tá? Então, são essas as 3 partículas que nós vamos estudar que tem dentro de um átomo. Em seguida, o modelo do Bohr, ambos trabalhavam juntos, eram pesquisadores, professor e aluno, né? Então, olha só como a proximidade da teoria de ambos, né, dos dois. O Bohr, ele veio falar ainda que os elétrons, eles estão aqui na eletrosfera, no entorno do núcleo, né? E estão dispostos
no que ele chamou de níveis de energia, que são esses círculos aqui nessa imagem, tá? Então aqui neste momento começa a se falar sobre energia dentro do átomo, né? E não apenas sobre as partículas com massa e volume, não apenas sobre matéria, tá? Por isso que nós vamos parar por aqui, porque o modelo que nós estudamos, né, a ideia de átomo que nós precisamos compreender para o ensino médio, para muita coisa, ela está baseada aqui. Tá? Então eu vou parar por aqui. Nos outros modelos mais recentes, o modelo atual é este último, eles já tratam muito como energia, tá? Vou passar esses slides, vocês fiquem à vontade para ver características mais detalhadas sobre cada modelo. Muito interessante esse aqui, só para vocês terem noção da dimensão, correto? O átomo está representado por um estádio de futebol, enquanto o núcleo do átomo é a bola, lá no centro deste estádio. Uma outra coisa importante, pessoal, que eu esqueci de falar, extremamente importante, aqui, ó. Já nesse modelo, quando foi atribuído que há prótons e nêutrons no núcleo, né, agrupado no núcleo, e os elétrons são essas bolinhas aqui, ó, vermelhas, estão no entorno, na eletrosfera, né? Este cara, o Rutherford, no experimento que ele fez, ele percebeu que a maior parte do átomo, ela é vazia, tá? Então já tem bastante informação sobre a estrutura do átomo. Tem tudo a ver com isso que eu acabei de demonstrar aqui. Então, um átomo, todo o estádio, o núcleo, lá dentro aqui, ó, no zoom, né? Os elétrons aqui no entorno, mas a maior parte deste estádio está vazia. Eu vou passar um pouquinho adiante aqui e no próximo vídeo eu vou retornar. Eu vou apenas mostrar para vocês. Eu retorno aqui no próximo vídeo, tá? Aqui, esse ponto é, na verdade, um resumo do que nós vimos até agora, esse momento, que é muito importante nós sabermos, tá? Então, resumindo a aula de hoje, e a partir de onde estaremos estudando e compreendendo um átomo. Ele apresenta 3 partículas dentro dele, prótons, nêutrons e elétrons, tá? Elétrons, normalmente a gente trabalha com um E, ao invés de ficar escrevendo, tá? Um E com um tracinho em cima, assim, um símbolo de menos. Enfim, prótons, nêutrons e elétrons. Elétrons apresentam carga negativa. Prótons apresentam carga positiva. E os nêutrons não apresentam carga, tá? Positivo, negativo, neutro, carga zero. Esses valores de massa, que é o quanto eles pesam, não se preocupem com esses valores aqui. O que eu quero que vocês percebam podem se atentar a esses valores, ó. Não é para decorar, mas é só para entender que se um próton e um nêutron apresentam a massa de 1, por exemplo, 1 grama se fosse, né? Os elétrons apresentariam massa de 0,0005 gramas. Ou seja, os elétrons, a massa do elétron é muito pequena a ponto de nós considerarmos ela desprezível. Apesar do elétron apresentar massa, nós desconsideramos a massa dele. A única coisa que realmente tem uma massa significativa dentro do átomo são os prótons e os nêutrons. Então percebe que naquele estádio inteiro de futebol, a única coisa que pesa aqui, se eu colocar na balança um átomo, se eu pudesse colocar um único átomo na balança, né? Um único eu não posso, mas posso colocar vários deles juntos para que possamos
entender melhor, né? Mas de todo um estádio de futebol, a única coisa que tem massa dentro dele é a bola, que é o núcleo, que é onde estão os prótons e os nêutrons, tá? Então, bem nessa partezinha menor de todas é ali que se concentra a massa dos átomos. Eu vou dar um tempo aqui agora, tá? Na próxima aula, nós estaremos vendo com mais detalhes o modelo e a estrutura do átomo que vai ser importante para nós compreendermos a tabela periódica, as ligações químicas. Enquanto isso, é muito importante que vocês anotem as dúvidas de vocês, os comentários e tragam até mim, tá bom? Bons estudos e fiquem à vontade para me procurar.